Olá, pessoal, tudo bom? Nosso último conteúdo de histologia, histologia do tecido muscular. Os nossos músculos que vocês já viram, né, na verdade, desde o primeiro período, o professor Fabrício vinha falando de músculo, no segundo período novamente. A fisiologia também já abordou músculo em várias situações, quando a gente falou, por exemplo, de sistema digestório. E aí aqui a gente vai dar uma consolidada, uma organizada no conteúdo que vocês já sabem sobre músculo. Tô com muita saudade de vocês, da rotina, da faculdade. E logo, logo espero que a gente se encontre. Mas enquanto isso, a gente está aqui, né? Cada um fazendo o seu melhor. Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em me procurar. Vocês têm meu número, eu estou lá no grupo do WhatsApp da turma. Usem e abusem, então, dessa disponibilidade, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre histologia, eu estou à disposição, tá? Para contribuir e sanar elas. E aqui eu estou, ó, dentro de um tecido muscular. Eu entrei aqui, isso é uma foto de microscopia eletrônica, onde a gente consegue visualizar as fibras musculares, os feixes musculares. E eu vou dar aula hoje aqui dentro, né? Para que tenha uma relação com o conteúdo que a gente vai ver hoje. E músculo nada mais é do que o que a gente chama de carne, né? Comprar um pedaço de carne lá no mercado, aquilo ali é basicamente músculo, né, na sua grande maioria, mas tem também tecido conjuntivo, que a gente sabe que compõe o endomísio, perimísio e epimísio. E a gente sabe que também tem tecido epitelial, né? Quando, por exemplo, nos vasos sanguíneos a gente tem tecido pavimentoso simples. Então, eu acho que você já tem essa percepção de que no nosso corpo dificilmente a gente vai encontrar só um tipo de tecido. Normalmente esses tecidos eles estão se sobrepondo, se completando, seja na forma como na função. Beleza? E aí são três os tipos de músculos que existem dentro do nosso corpo. Músculo liso, músculo estriado, que pode ser do tipo esquelético, ou estriado, que pode ser do tipo cardíaco. Então, são três tipos de músculo, e o que eu preciso que vocês saiam daqui sabendo é qual o tipo de músculo, né, que tem em cada região do corpo, em cada órgão. Vocês precisam ter essa noção e qual a histologia de cada um desses tipos de músculo, tá? Então, assim, qual é a histologia do tecido muscular liso, qual é a histologia do tecido muscular estriado cardíaco e estriado esquelético. E aí a gente vai aprofundar nisso agora. O tecido muscular, ele tem origem no mesoderma, é um tecido que tem características de contração. Tudo no corpo que contrai, né, tem músculo envolvido. Tudo que contrai tem músculo envolvido. Então, a gente sabe que no nosso corpo tem quatro grandes grupos de músculo, de músculo não. Tem três tipos de músculo, três grupos de músculo. Apesar que eu vou falar um pouquinho aí sobre um que os novos livros trazem, né? Então a gente poderia dizer que são quatro tipos. Vocês vão entender daqui a pouco. E grandes grupos de tecido no corpo, a gente tem quatro, que é o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido nervoso, que a gente passou a unidade A do terceiro período e um pedacinho da unidade B falando sobre ele. Vocês já sabem tudo, né? Histologia do córtex do cérebro, das meninges, da medula, do cerebelo. Então a gente agora vai finalizar a histologia falando sobre o tecido muscular. Esse grupo de tecidos que é caracterizado por células capazes de fazer contração. Então, uma célula capaz de contrair, ela é classificada como uma célula contráctil e o tecido que essas células vão formar é chamado de tecido muscular. Então, o tecido muscular, ele é um tecido que é caracterizado por essa contratilidade, de contrair. O tecido epitelial é caracterizado por células capazes de
se juntarem e formarem uma proteção, né? Ou proteção, que é o tecido epitelial de revestimento, ou se juntarem para produzir alguma coisa que a gente vai ter o tecido glandular, tecido epitelial glandular. O tecido conjuntivo, vocês já sabem, são tecidos capazes de ocupar espaço, né, de produzir substâncias. Esse é o tecido conjuntivo. O tecido nervoso é caracterizado como tecido nervoso, aquele tecido que tem células capazes de transmitir estímulo nervoso. E para ser muscular, a gente precisa a gente precisa que essas células elas tenham a capacidade de se contrair. Então, fiquem atentos que no tecido conjuntivo eu tenho uma estrutura que eu chamo de fibra do tecido conjuntivo. Vocês lembram? A fibra do tecido conjuntivo, ela é fibra colágena, elástica ou reticular, não é não? Mas as fibras nervosas não são isso, é outra coisa. Fibra nervosa é o pedaço do axônio mais a bainha que envolve ele. E no tecido muscular a gente também tem uma estrutura que a gente chama de fibra, mas essa estrutura é a própria célula, tá bom? Então a própria célula, eu chamo ela de fibra, e essa própria célula a gente consegue identificar ela, porque muitas vezes no tecido muscular a fibra ela é comprida, ela é grande, né? Diferente das células dos outros tecidos que são menorzinhas. Então é por isso que ela é chamada de fibra, porque ela é comprida, tá? Então quando a gente ouvir falar de fibra muscular, a gente na verdade está falando da própria célula do tecido muscular, que eu chamo de fibra, que é a unidade contráctil do nosso músculo, tá bom? Músculo, ele tem uma membrana. Vocês conseguem ver aqui, ó? Tá vendo a fibra muscular aqui dentro, rosinha? Dentro aqui eu tenho várias fibras dentro desse feixe muscular, né? E aqui eu tenho as fibrinhas musculares. Então, os filamentos, né? Os filamentozinhos. Então a gente precisa ficar atento que o músculo ele tem camadas. E essas camadas do músculo são endomísio, perimísio e epimísio. Endo, de dentro, periferia e epi, fora. É o mesmo esquema, a mesma lógica do tecido do nervo. Lembra que tem o endoneuro, perineuro e epineuro? No músculo é mísio, mio, né? Tudo que está relacionado a músculo recebe essa nomenclatura, mio. Ah, eu tô com a mialgia, né? Tô com um mioma, é um tumor na musculatura do útero. Então, sempre que tiver essa nomenclatura mio, a gente está falando, na verdade, de músculo. Quando fala de condro, está relacionado à cartilagem. Quando a gente fala de ósteo ou ósseo, está relacionado a osso. Então, ó, a gente precisa, meu povo, entender, então, a estrutura histológica. E aí eu vou entrando aqui, né, um pouquinho em cada um deles. De uma forma geral, como eu já falei, o tecido muscular tem a função de contrair, tanto liso como estriado esquelético, como estriado cardíaco. As células variam, né, o seu tamanho, o seu diâmetro, e aí a gente tem essa tabelinha mostrando mais ou menos o diâmetro, né? Por exemplo, no músculo esquelético varia de 10 a 100 micrômetros, o cardíaco de 10 a 20 e o liso de 5 a 10. Ele é o menorzinho. As conexões que essas células fazem e o tipo de contração. Músculo estriado esquelético faz uma contração do tipo rápida e poderosa. O cardíaco, ritmo, né, que vai ali, ó, constante durante toda a vida, né, variando só no movimento de sístole e diástole. E o liso é aquele movimento lento e rítmico, né, lento, rítmico e sustentado, que é o movimento peristáltico, né, por exemplo. O movimento que os vasos fazem para ajudar na circulação sanguínea. Então, assim, qual é a função do músculo? Vou perguntar para você agora. Qual é a função do músculo? Me responda. Para que serve o músculo? Contrair, né?
E para que serve contração? Para promover movimentos. Para a gente dançar um forrozinho, né, no São João, que esse ano não vai ter de novo o São João de Patos. Mas o músculo serve para isso. Para a gente dançar um forrozinho, para a gente respirar, para circular o sangue da gente. Então, assim, os movimentos que o tecido muscular promove no nosso corpo são movimentos fisiológicos, né, para a manutenção da nossa vida e também movimentos do corpo, para o corpo se locomover. Então, fica atento que os tipos de movimento, né, realizados são esses. Sem falar que no tecido muscular a gente tem reserva de uma substância que ela é utilizada para energia também, né, glicogênio. Então, a gente vai ter reserva de glicogênio lá na lâmina do músculo cardíaco, vai dar para a gente ver bem direitinho um halo de glicogênio em torno do núcleo, tá bom? E aí, o meu músculo, ele tem esses componentes, que são as células que a gente chama de mioblasto, aquelas células que são mais produtivas, né? Que tem uma intensa síntese de proteína. Os miócitos, que são as células mais funcionais, né? Que são as células que estão ali, né? No dia a dia, na contração, né? São maioria. A gente tem as placas motoras, que são onde uma fibra nervosa encosta na fibra muscular. A gente vai ver uma foto bem legal da placa motora ou junção mioneural, mio de músculo, neural e sistema nervoso de neurônio. E as células mioepiteliais, beleza? Que são as células que estão ali, ó, mioepiteliais, que estão ali dando uma estruturação para essas células musculares. Então, meu povo, o tecido muscular liso, ele é um tecido que tem um formato fusiforme, ou seja, ele é fininho na ponta e mais cheinho no meio, é fusiforme. Ele é um músculo que tem contração do tipo involuntária. E quando eu olho no microscópio, eu não vejo estrias. Então, o tecido muscular liso não tem estria. O tecido muscular liso é um tecido que ele os filamentos contrácteis dele não estão estruturados da forma que o músculo estriado esquelético, estriado cardíaco é. Por exemplo, formando o sarcômero. Não tem sarcômero no músculo liso. Onde é que eu tenho o músculo liso no meu corpo? Então, assim, o que eu preciso que vocês saibam é qual a histologia, qual a estrutura do tecido muscular, qual é a forma da célula, se ela é fusiforme, no caso do liso, ou se ela é cilíndrica, tipo um canudinho, no caso do tecido muscular estriado esquelético e cardíaco, e se apresenta, por exemplo, disco intercalar, que é o que a gente vai ter no tecido muscular cardíaco. Então, fica atento às estruturas histológicas para você entender mais ou menos a histologia de cada um dos tipos de músculo. Beleza? Aqui a gente tem uma lâmina de um músculo. São o mesmo músculo, tá? Essa de cima, ele está cortado transversalmente e a de baixo ele foi cortado longitudinalmente, no sentido da fibra. Então, ó, a gente vê o músculo liso nesse corte, por exemplo, a gente vê que ele não tem sarcômero. Aí você diz, ô Jorge, tô vendo não que não tem sarcômero não, calma. Vou te mostrar uma foto de uma fibra muscular que tem sarcômero para você poder entender, né? Para você poder perceber que o músculo liso realmente é liso. Então, ó, fixa aí nessa imagem. Agora vê essa outra. Vê essa imagem agora. Tá vendo que tem umas linhazinhas, umas bandinhas claras e escuras? Isso é o sarcômero. Então a gente tem no músculo estriado, é por isso que ele recebe esse nome, músculo estriado, tanto esquelético como o estriado cardíaco. Olha aí, ó, o estriado cardíaco. Tá vendo as estrias? Além das estrias, tem disco intercalar. Então, além de tudo, a gente tem no músculo estriado estria. Claro, né? Isso é muito óbvio. E no músculo liso, não tem estria. Tá bom? O músculo liso, a contração dele não é feita através da unidade contráctil, que é o sarcômero. Ele tem corpos densos. Olha aí que imagem legal.
Na membrana dessas células musculares lisas, a gente tem o que a gente chama de corpos densos, que são esse ponto de ancoragem que os filamentos contrácteis se ancoram e puxam a célula e a célula vem. Se o filamento contráctil tivesse dentro da célula mais solto, ele ia se contrair, mas ele não ia trazer a célula, né? Não ia trazer a membrana. Então isso acontece, que vocês devem ter visto essa história na fisiologia, né? De como o músculo contrai. Vocês já aprofundaram nisso, eu vou falar mais da forma aqui, tá? O professor Cássio já deve ter falado para vocês bem detalhadamente a contração, o professor Geraldo também, nos outros períodos. Então, aqui eu vou focar nessa revisão, na verdade, né? Porque vocês já viram, já visitaram esse conteúdo. Então, ó, lembra que a fibra muscular é chamada de fibra, a célula do músculo é chamada de fibra. Vê que massa, olha essa imagem. Olha no meio dessa imagenzinha aí, no meio dela, tem um vaso sanguíneo passando por ela. Lembra que vaso sanguíneo é formado por tecido pavimetoso simples? E olha, deixa eu marcar aqui, ó. Vou marcar aqui. Vou marcar aqui. Vê que legal, olha o vaso aqui, ó. Eita, de vermelho não vai dar para ver direito. Uma corzinha mais azul. Ó, tá vendo aqui? Vê que legal. Aqui é a célula que forma o vaso sanguíneo. Olha o tamanho dessa célula. Vê, olha aqui do outro lado. Olha o tamanho da célula epitelial comparada com uma amostra dessa de uma célula do músculo liso. E olha que o músculo liso é a menorzinha dos músculos, né? A célulazinha é a menor. Então, assim, é por isso que o tecido muscular, a célula dele é chamada de fibra. Tá bom? Que mais? Olha aí que imagem massa, né? De uma fibra muscular. A gente consegue ver aí o formato dela fusiforme, fininho na ponta e cheinha no meio. Então, fibra muscular lisa, apresenta o formato fusiforme, não tem sarcômero, apresenta os corpos densos para sua contração e é uma fibra que tem contração involuntária, né? Como vocês já viram. Vê que legal esse videozinho, esse esquema. Um músculo que contrai e esse músculo contraindo faz o pelinho arrepiar. Lembra o pelinho arrepiando quando você leva um cheirinho no cangote ou quando passa um espírito por detrás da gente, né? A gente arrepia tudo, pronto. Sempre que tiver movimento no corpo, tem músculo envolvido, tá? Movimento de contrair, de puxar, tem músculo envolvido. Então, o pelinho quando arrepia, tem que ter um músculozinho ali envolvido. E esse músculo é o músculo eretor do pelo. Vê que legal, vê que massa a outra imagem, né? O músculozinho que está ali, ó, inserido na base do folículo piloso e ali, ó, na junção entre a epiderme e a derme. Então ele está ali, ó, nas cristas epidérmicas. Lembra da crista epidérmica e da papila dérmica? Pronto. A conexão, a inserção do músculozinho eretor do pelo está ali naquela região. Não é bacana? Beleza. Músculo estriado esquelético. Que músculo é esse? Tem estria. Por isso que ele tem o nome estriado. Então, músculo estriado esquelético. Olha que coisa linda. Tá vendo as estriazinhas aqui, ó? Tá vendo essas linhazinhas aqui? Pronto. Isso é o músculo estriado esquelético. É exatamente o sarcômero, que é a unidade funcional do músculo estriado esquelético. Músculo estriado esquelético é um músculo compridão, formato cilíndrico, então fica atento. Célula com formato cilíndrico, célula comprida, por isso que é chamada de fibra muscular. Pode chegar a 30 centímetros uma célula, olha o tamanho da monstra, não é não? Gigante. Quando a gente compra uma carne no mercado, que a gente corta ela e olha para ela, a gente não vê um monte de fibrinha. Pronto, aquilo ali são as células. Então, célula muscular ela é grandona, tá bom? É formado pelo sarcômero. O sarcômero vocês já viram, né, na fisiologia, a estrutura dele, que tem aquelas bandas, né? Banda clara, banda escura, banda A, banda H, banda 1, banda Z, linha M, linha Z, as miofibríolas organizadas para fazer a contração do músculo. Então, aquilo que vocês viram na fisiologia, agora a gente está apresentando aqui o formato da célula.
Então, isso é uma lâmina de célula muscular estriada esquelética. Mas uma coisa interessante sobre o músculo esquelético é o seguinte, que com o tempo alguns pesquisadores começaram a se incomodar de chamar o músculo estriado esquelético, que seria um músculo que se liga no esqueleto. Mas no nosso corpo tem alguns músculos que são estriados esqueléticos, mas não se ligam no esqueleto. Eles se inserem em partes moles, né? Então, por exemplo, a língua, o ânus. Então a gente tem músculos que eles não estão presos no esqueleto, mas mesmo assim eles são cilíndricos, né? As células têm formato cilíndrico e tem contração do tipo voluntária, eu mexo quando eu quero. Então, ó, qualquer músculo no corpo que eu mexo quando eu quero é músculo estriado esquelético, que em alguns livros vocês vão ver com essa nova classificação, músculo estriado visceral. Então, calma. O músculo liso, ele é conhecido como músculo visceral, porque ele está ligado, ele está presente nas vísceras, no intestino, no estômago, né? Mas existe um músculo que é estriado e está também preso a vísceras, a partes moles. Então a gente chama de músculo visceral o liso e músculo estriado visceral é o estriado que eu chamava de esquelético, mas ele está preso em partes moles, entenderam? Fica atento, que isso é uma pergunta importante, tá? Já dando um spoiler aqui de algumas coisas. Então, lembra que o músculo ele é envolvido por aquelas fáscias, né, que a gente viu lá na anatomia. Então, aquelas pelanquinhas que tem em torno do músculo, que é tecido conjuntivo. E aquelas pelanquinhas, né, aquela fáscia, ela é o endomísio, perimísio e epimísio. Então, o epi que está fora, né, que está envolvendo o músculo todo, é tecido conjuntivo denso. O perimísio, que está ali revestindo os feixes musculares, também é tecido conjuntivo denso. E o endomísio, que está ali dentro das fibrinhas musculares, o endomísio é tecido conjuntivo frouxo. Beleza? Então, vê que imagem bacana. Essa aqui é a melhor. Então, ó, fibra muscular estriada esquelética é formato cilíndrico. Cilindro é um canudo, é um tubo que aborda a extremidade, tem o mesmo diâmetro do meio, que tem o mesmo diâmetro da outra extremidade. Então, é um cilindro que a gente tem e que veio interessante, a posição do núcleo. Então, o núcleo no músculo liso, ele é central. Célula do músculo liso tem formato fusiforme e núcleo central. Músculo estriado esquelético tem formato cilíndrico e núcleo periférico, núcleo na periferia. É assim que a gente consegue diferenciar, por exemplo, numa OSSE, numa prática, por exemplo, como é que a gente diferencia o músculo estriado esquelético do estriado cardíaco? Posição do núcleo. Olha que interessante o núcleo nessa imagem. Tá aqui, ó, na bordinha, na beirinha, né? E o núcleo no músculo cardíaco, onde ele tá? Olha o núcleo no músculo cardíaco, onde é que tá? Tá no meio da célula, tá central, tá bom? Outra característica histológica importante é que o músculo liso só tem um núcleo e o estriado esquelético tem vários, vai depender do tamanho da célula. Então, tem vários núcleos periféricos. E o estriado cardíaco, o estriado esquelético, tem vários núcleos periféricos. E o estriado cardíaco tem um ou no máximo dois núcleos centrais. Povo, vamos lá. Recapitulando. Músculo liso, formato fusiforme, não tem estria, só tem um núcleo no meio da célula. Beleza? Músculo estriado esquelético, formato cilíndrico, possui estria e tem vários núcleos periféricos. Célula cardíaca tem uma ou mais núcleo no meio, tá? Na posição central, a posição mediana ali da célula. Combinado?
Olha isso, que coisa linda. Isso é a placa motora, a junção mioneural. É um axôniozinho que está ali, ó, encostando na célula muscular para fazer com que ela contraia. Não é massa isso? Muito legal. E o músculo estriado cardíaco, né, como eu já falei algumas coisas dele, ele tem contração do tipo involuntária. Então, o liso é involuntária. O estriado esquelético e estriado visceral, que agora vocês sabem que existe, o estriado visceral, eles têm contração do tipo voluntária, mexo quando eu quero. E o estriado cardíaco involuntário igual ao liso. A célula, assim como todo músculo, ela é alongada. Essa célula do tecido muscular estriado cardíaco, ela pode se bifurcar, ela pode se ramificar, entendeu? E outra, uma coisa que diferencia bem a histologia do músculo do coração dos outros é a presença de disco intercalar. Então, o que é o disco intercalar? São especializações de membrana que unem uma célula cardíaca na outra. Essas especializações são desmossomos, junção de adesão e junção do tipo gap, que é a junção comunicante. Então, ó, a união dessas células é chamada de disco intercalar. Não sei se vocês conseguem visualizar nessa foto, vê? Olha aí para essa foto, tá vendo? Eu tenho aqui uma célula do coração, né? Um músculo estriado cardíaco. O núcleo tá no meinho central. Tá vendo que em torno do núcleo tem uma área esbranquiçada? Sabe o que é isso? Reserva de glicogênio. O coração não pode parar, né? Ele é o último se for parar. E aqui eu tenho essa linhazinha mais grossinha, ó. Tá vendo? No finalzinho da célula e no começo da outra. Aqui eu tenho também, ó. Então essas linhazinhas mais intensas são os discos intercalares. Tá vendo que essa fibra aqui, ela é um aqui, ó. Depois ela se bifurca, ó. Ela é um aqui, depois ela se bifurca, ó. Vai uma perninha para um lado, outra perninha para o outro. Então, o músculo do coração tem essa característica também de se bifurcar, né? Não é legal? Então, ó, essa imagem dá para ver ainda melhor a posição do núcleo. Vê se tu consegue identificar aí. Central. Presença de glicogênio, é o que a gente chama de halo, um halo ao redor do núcleo de glicogênio. Consegue ver aí nessa imagem? Consegue? Legal. E a presença de disco intercalar. Olha aí, os tracinhos mais escuros. E os tracinhos mais claros são as estrias. Vê se dá para perceber aqui, ó. Ó, as linhazinhas aqui que tem mais clarinhas são as estrias. E essa linhazinha mais escura aqui é o disco intercalar. Aqui, ó, disco intercalar. Beleza? Não é legal? Disco intercalar aí bem evidente, núcleo central. E isso é uma foto de microscopia eletrônica da junção comunicante, o desmossomo e a zona de adesão, que formam os discos intercalares. Então, ó, qual a composição do disco intercalar? Zona de adesão, junção comunicante e desmossomo. Beleza? Qual a função do disco intercalar? Manter uma grande coesão entre as células do músculo cardíaco, né, formando um sincício. É um órgão que alguns autores dizem assim, como se fosse uma estrutura única. É um órgão que tem uma estrutura, né, praticamente única. Ele está tão entrelaçado ali, está tão amarradinho. Então, lembrando que as células dos músculos, né, elas do músculo liso conseguem se proliferar muito rapidamente, fácil. Músculo estriado esquelético tem umas células satélites perto do músculo, né, perto da célula muscular, que se for necessário ela faz uma transformação, né, para reparar aquela lesão. E o do músculo cardíaco não, tá? O músculo cardíaco é substituído por fibrose, por tecido conjuntivo, se acontecer alguma lesão. Olha essa imagem aí no microscópio, que legal. Dá para você identificar que tipo de músculo é esse? Me fala aí. Então, ó, eu tenho aqui deixa eu botar a setinha vermelha, que agora o vermelho vai ficar legal. Então, ó, essa célula é cilíndrica ou é fusiforme? Cilíndrica. Tem estria ou não? Com certeza. O núcleo, periférico ou central? Estou vendo aqui, ó, na periferia. Músculo estriado, esquelético ou visceral. Para eu saber, eu teria que ir até onde é que ele está se inserindo.
Isso que eu estou vendo aqui do lado, tudo isso aqui é um tendão, ó. Provavelmente ele vai se inserir no osso. Isso aqui é tecido conjuntivo. Lembra do fibroblasto, que é uma célula ramificada? Olha o fibroblasto lindo aqui, ó, né? Então, fibroblastozinho ramificados e a célula muscular que vai ali se tá ancorada nesse tendão. Tá legal? Pessoal, problemas relacionados a tecido muscular, temos as distrofias, né? Distrofia muscular, onde o indivíduo ele tem perda de volume de célula muscular e essa célula ela é substituída por célula de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo a gente sabe que não contrai. O que contrai é músculo. O tecido conjuntivo não contrai. Entendeu? Então, uma lâmina de um paciente com distrofia muscular. Do lado esquerdo aí, uma lâmina de uma pessoa normal. Olha o volume da célula aí, bem calibroso. E do lado direito, muito espaço em branco, né? É uma pessoa que tem distrofia muscular. E aí vai perdendo o movimento do corpo, depois o movimento respiratório, o movimento de digestão, até que mais ou menos esse pessoal tem cerca de 2 décadas de vida, mais ou menos, tá? Com relação à regeneração do tecido, eu já falei, o cardíaco não regenera, o estriado esquelético e estriado visceral, ele regenera pouco, né? Porque tem as células satélites ali, célula satélite do músculo, que vai fazer ali um processo de regeneração. E o liso regenera muito porque ele se multiplica por mitose, tá bom? Então, meu povo, é isso. Como eu falei no começo, estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, né? Sobre histologia, histologia dos tecidos, do músculo, do tecido nervoso, da pele, o que é que tenha ficado aí de dúvida. De biossegurança, acompanha lá, né? O Doutor Biossegurança, a gente está produzindo muito conteúdo para a gente conseguir vencer juntos, né? Essa situação que a gente está vivenciando. Então, muita paz no coração de vocês, muita fé, muita esperança acima de tudo. Mantenha esperança, se mantém firme. Se você precisar bater um papo com alguém, pode entrar em contato comigo, pode mandar um WhatsApp. Eu vou me sentir muito feliz, né, em ter o seu contato. E é isso. Que Deus abençoe todo mundo. E a gente vai se encontrando, né? Nas dúvidas, nas avaliações. Mas aula, esse é o último conteúdo da histologia. Então, estou torcendo para que todos vocês consigam concluir esse semestre, né? E avançar para o P4, né? Rumo ao sonho de vocês, da família, de serem médicos e médicas, tá? Então, torço muito, sou muito orgulhoso de vocês e vibro, né? Só em estar aqui, sabendo que eu estou falando, que você vai estar aí ouvindo, já dá uma animação, né? Tá bom? Valeu!